Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu comentei na semana passada que estou estudando o Evangelho de João e achando várias coisas interessantes para compartilhar. Na primeira visita de Jesus a Jerusalém, durante seu ministério público, as reações foram bem variadas. Quando olhamos para João capítulos 2 e 3, observamos três atitudes bem diferentes. E vamos aprender um pouco de cada reação. A primeira reação foi de confronto. Em João capítulo 2, a partir do versículo 13, fala sobre a maneira que Jesus fez quando ele chegou a Jerusalém e foi para o templo. Ele, como filho de Deus, estava em casa. Aquela casa, o templo ou santuário, pertencia a Jesus. E ele ficou revoltado ao ver comerciantes e cambistas profanando o lugar santo. Por isso, Jesus demonstrou autoridade e expulsou aquelas pessoas. Até virou as mesas dos cambistas. Essa ação de Jesus provocou uma reação. A reação das pessoas que se consideravam líderes, responsáveis pelo templo. Eles perguntaram sobre o direito de Jesus para agir assim e pediram um sinal para provar sua autoridade. A questão importante para eles não foi o problema em si da profanação do templo, e sim uma disputa sobre poder. Esse confronto foi o primeiro de vários entre Jesus e as autoridades, e poucos anos depois, eles abusariam da sua autoridade para demandar a morte de Jesus. A segunda reação vem em João 2, do versículo 23 a 25. João não registrou os sinais realizados por Jesus nessa visita a Jerusalém, mas ele falou do efeito deles. Ele disse: muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Com certeza, Jesus se lembrou da conduta do povo de Israel séculos antes, depois de grandes manifestações do poder divino, as pragas no Egito, atravessando o Mar Vermelho, a descida sobre o Monte Sinai com terremotos e trovões. Os israelitas, logo em seguida, desobedeceram os mandamentos fundamentais e confeccionaram um ídolo no deserto. E aqui, novamente, o povo de Israel presenciou sinais impressionantes, mas Jesus sabia da capacidade humana de se perder com facilidade e não confiou demais nessas pessoas. A terceira reação se encontra em João capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Nicodemos, um judeu influente, foi falar com Jesus. Ele chamou Jesus de Rabi, de mestre. Mas ele não declarou que Jesus fosse o Messias, nem afirmou a divindade de Cristo. Afirmações assim certamente seriam motivos de rejeição, de exclusão dele por parte dos outros líderes religiosos. Mesmo assim, Jesus aproveitou a conversa para ensinar para Nicodemos e para nós a necessidade de uma transformação total, um novo nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Depois dos relatos desses três encontros, confronto, crença e cuidado, João registrou a necessidade da fé em Jesus para a salvação. Ele disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos ajude a crer de fato, não uma fé superficial que foge no primeiro desafio, mas uma convicção que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o único Salvador. E por meio dele, que possamos caminhar para a eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras.
Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.